Por que você veio aqui hoje? Por que nós estamos aqui? Qual é a razão, o motivo pelo qual nós nos reunimos aqui todas as semanas, todos os finais de semana, para preservar uma mensagem, para proclamar uma mensagem? Estamos há mais de 2000 anos de história preservando uma mesma mensagem. Proclamando uma mesma coisa. E o que será que nós proclamamos? Por que vale a pena manter tudo isso? Por que vale a pena manter essa mensagem por mais de 2000 anos? Qual é a razão pela qual você veio aqui? Talvez você tenha vindo aqui porque alguém te convidou, talvez você nem quisesse estar aqui, a sua mãe, a sua tia, alguém, não quero, vamos, você vai na igreja sim. Talvez você esteja aqui por esse motivo. Ou talvez você esteja aqui buscando algo, querendo alguma resposta, alguma bênção de Deus, uma cura, uma palavra. Você quer que algo melhor na sua vida aconteça. O melhor de Deus ainda está por vir. Por que você veio aqui? O que você espera alcançar? Por que nós estamos reunidos? O que foi que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, que mudou o curso da história e fez com que o grupo de pessoas começasse a se reunir em torno de uma mensagem, e eles continuam preservando, no caso nós, continuamos preservando essa mensagem por mais de 2000 anos de história, e por mais que tenhamos passado por tantas crises, continuamos anunciando esta mensagem. Continuamos anunciando essa mensagem. Essa também era a pergunta de algumas pessoas lá de quando a carta de João foi escrita. O que aconteceu em Jerusalém? O que aconteceu? Por que esses cristãos estão se reunindo? Não existe consenso de quando a carta de João teria sido escrita. Muitos estudiosos dizem que provavelmente ela foi escrita já perto do ano 90 depois de Cristo. Então, já é uma carta um pouco tardia. As pessoas que caminharam com Jesus, as pessoas que viram Jesus, que estavam presentes no evento Jesus, já estavam morrendo, não estavam mais ali, e muitas histórias começaram a surgir. Muitas lendas começaram a surgir do que teria acontecido. Que mensagem é essa? Por que essa galera se reúne? O que é que aconteceu lá em Jerusalém há mais de 2000 anos atrás? Lendas começaram a surgir. Uma delas dizia que não, o Jesus que veio era um espírito. Era um espírito que, quando ele andava sobre a areia, nem deixava pegadas. Era só um corpo espiritual, não era um corpo físico. Essa foi a heresia conhecida como gnosticismo. Então, muitas histórias surgiram nessa época do que teria acontecido. E aqui aparece o apóstolo João. João, aquele que esteve com Jesus. Ele caminhou com Jesus, ele viu Jesus, ele tocou em Jesus, ele viu e testemunhou tudo o que aconteceu. E ele aparece aqui para contar para as pessoas, para essa galera que estava meio confusa com o que estava acontecendo, ele aparece aqui exatamente para dizer que mensagem é essa. Por que eles se reuniam? O que foi que aconteceu? João vai aparecer aqui para dizer o que aconteceu. Eu fico imaginando, a minha mente é muito imaginativa às vezes. Eu fico imaginando cenários, eu fico imaginando como se fosse aquela introdução de um filme com um narrador dizendo o que será que aconteceu naquela época, naquela história. Bom, hoje eu vou dizer para vocês o que foi que realmente aconteceu. Mais ou menos assim, o apóstolo João está aparecendo aqui dizendo, olha, eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu. Um evento extraordinário aconteceu, que mudou o rumo das nossas vidas, que nem nós esperávamos que isso aconteceria. E ele começa então a sua carta no capítulo 1, no versículo 1. É interessante que ele está tão empolgado para dizer o que aconteceu, que ele nem faz a tradicional introduções que geralmente nós vemos nas cartas. Tanto que muitos vão dizer que nem é uma carta, seria um tratado teológico do apóstolo João. E ele vai começar dizendo, no versículo 1, proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Preste atenção nisso. Ele começa dizendo, nós proclamamos, qual é a mensagem que nós proclamamos? Nós proclamamos a vocês que aquele que existia desde o princípio. O que é que existe desde o princípio? O que é que existe desde sempre? Desde antes da criação do mundo, desde antes da criação do espaço-tempo e da matéria. O que é que existe
Deus. Deus é que existe eternamente. Deus é que existe por todo e sempre. No próprio Evangelho de João, ele também diz isso. Aquele que era o verbo, aquele que era a palavra, ele era Deus, estava com Deus. Então, aquele que existia desde o princípio. E aí ele vai dizer algo interessantíssimo. Aquele que nós vimos, aquele que nós ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. É interessante que João está testemunhando aqui que não era uma lenda, um espírito, algo que ninguém imaginava. Ele diz, olha, eu quero contar para vocês o que é que aconteceu em Jerusalém, ou na verdade na região de Nazaré e por fim em Jerusalém, alguns anos atrás. Aquele que nós vimos, aquele que nós ouvimos, aquele que nós tocamos com as nossas mãos. João está dizendo, eu sou uma testemunha ocular do que aconteceu. Eu estava lá, a gente estava lá. A gente caminhava junto com ele, nós conversávamos com ele. E o que aconteceu é algo inimaginável. Aconteceu que na região de Nazaré, um homem comum, um homem que participava das festas de casamento, um homem que era carpinteiro, que talvez eles podiam dizer assim, olha, sabe aquela pessoa, sabe aquele rapaz lá, o filho da Maria, o filho de José? Então, aquele que fez o armário lá de casa, porque ele era carpinteiro, sabe? Ah, ele fez a minha mesa também, cara. Então, era um homem comum, estava no meio deles, estava no meio da galera, saía para comer, não sei se naquela época existiam saídas para comer, ou iam jantar na casa das pessoas, mas era um homem comum, que estava com eles, que eles ouviam, que eles viam, que eles tocavam. Mas algo estranho aconteceu, algo surpreendente aconteceu. Aquele homem comum começou a viver uma vida tão extraordinária que parecia que algo estava errado. Aquele homem começou a viver uma vida tão extraordinária que exigia explicações, que já não fazia mais sentido. Mas ele é um homem comum, mas ele não é um homem comum. O que é que está acontecendo? Nem os próprios discípulos entendiam o que é que estava acontecendo. Quando apareceu esse homem, chamado Jesus, da região de Nazaré, e ele começou a viver uma vida tão extraordinária que as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Ele era um homem simples, carpinteiro, que suava, fazia suas necessidades, sentia fome, sentia sono, era como qualquer outra pessoa, mas quando ele abria a boca para falar, os corações ardiam. Os corações queimavam, não tinha ninguém que não ficasse em silêncio para ouvir o que ele tinha para dizer, porque ele dizia como quem tinha autoridade ao que a palavra fala. Porque é claro, parecia que era o próprio Deus que estava falando com eles. Ninguém conseguia entender o quão surpreendente era aquilo. Além da sua mensagem, ele começou a realizar sinais e maravilhas que exigiam uma explicação. Quem é esse? Quem é esse que está no meio de nós? O que é que está acontecendo? Porque os judeus, eles esperavam um Messias libertador. Os judeus estavam há muito tempo esperando alguém que viria libertar Jerusalém, ou libertar Israel da opressão de Roma. Mas eles esperavam um grande soldado, eles esperavam um grande líder. Mas aparece um homem simples que começa a realizar sinais, cura. Ele cura um cego, ele cura paralíticos, ele anda sobre as águas. Quem é esse? O que é que está acontecendo? Era uma vida estranha que exigia uma explicação. O Houghton Smith, ele diz que somente 2 pessoas na história viveram uma vida tão extraordinária, que as pessoas começaram a perguntar para ele, não apenas quem ele era, mas o que ele era. O que é você? De que ordem você pertence? Que espécie você é? Da onde você veio? Só 2 pessoas viveram uma vida tão extraordinária a ponto das pessoas perguntarem isso. De acordo com ele, uma delas foi Buda. Que as pessoas não perguntavam só quem ele era, mas o que ele era. O problema é que o próprio Buda, ele afirmou categoricamente, com grande lucidez e ênfase, que ele não era nenhum Deus, nem mesmo um ser angelical ou qualquer ser divino. O próprio Buda, ele afirmou com lucidez e clareza que era apenas um homem comum. Eu sou apenas um homem comum. Eu não sou nenhum anjo, nenhum ser divino, eu não sou nenhuma espécie de Deus. Mas e Jesus? Jesus foi essa outra pessoa em que as pessoas perguntavam para ele não quem ele era, mas o que você é.
que está acontecendo aqui? E aí que está a grande questão, que faz com que esse evento seja o mais importante da história e o mais extraordinário, o mais louco momento da história. Que o próprio Jesus, ele afirmava categoricamente que ele era o Deus Criador do universo. E aí nós estávamos diante de um grande dilema. Nós tínhamos um homem comum, um homem simples, que vivia uma vida extraordinária. E esse homem simples, que vivia uma vida extraordinária, ele declarava que era o próprio Deus. Ele declarava que era o próprio Deus. E nós vemos isso em diversos trechos da Bíblia. Jesus, ele alegou ter autoridade para perdoar pecados. Nós vemos isso em Marcos. Só Deus tem autoridade para perdoar pecados, mas ele dizia que tinha autoridade para perdoar pecados. Ele afirmou que só ele poderia dar a vida eterna. Só Deus tem essa prerrogativa de dar a vida eterna. Ele afirmou que tem poder de eliminar a morte. Gente, só Deus tem poder de eliminar a morte. Ele afirmou ser e ter a própria verdade. Ele disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ele disse que tinha autoridade para julgar o mundo. E o evento mais emblemático de todos nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 8, quando Jesus afirma ser o próprio Deus Javé, o Deus no Antigo Testamento. Ele mesmo diz, olha, é interessante que ele estava com seus discípulos e com os fariseus e com a galera ali, e o pessoal começou a falar sobre Abraão. E aí Jesus olhou, Abraão? Eu conheço Abraão, eu estava lá. Antes de Abraão, eu sou. O mesmo eu sou que Deus usou com Moisés na sarça ardente. Quando Moisés perguntou para Deus, quem é você? Deus respondeu, eu sou. Nesse momento Jesus, ele afirma, sem dúvida, com todas as palavras, eu sou o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que vocês conhecem por toda a história, o Deus que libertou vocês do Egito, o Deus que sempre esteve com você, sou eu estou aqui no meio de vocês. Essa declaração é tão absurda, se nós pararmos para pensar, que imediatamente as pessoas começaram a pegar pedras para matar Jesus, acusando de blasfêmia. Quem é esse? Como assim? Você é um homem? Como que um homem está afirmando ser Deus? E foi isso que aconteceu. Jesus está afirmando ser o Deus Criador dos céus e da terra diante deles. Era isso que estava acontecendo. E se isso for verdade, se essa mensagem é verdadeira, esse é um grande acontecimento. O maior acontecimento da história, a maior intervenção da história. Como poderia o Deus Criador do universo estar entre nós, como homem? Muitas pessoas na história já afirmaram ser deuses. Nós tínhamos faraós, reis, imperadores, meio doidos da cabeça, que afirmavam que eram deuses. Mas nunca, aí que está, nunca ninguém na história viveu uma vida tão extraordinária que convenceu milhares de pessoas de que ele realmente era Deus. Jesus viveu uma vida tão incrível que ele conseguiu convencer um enorme número de pessoas de que ele realmente era Deus entre nós. E aí parece tolice não investigar o que está acontecendo. E essa era a experiência que os discípulos estavam vivendo. Quem é você? Eles estão diante de Deus se revelando, de Deus aparecendo no meio de nós. Deus apareceu na terra. Deus habitou no meio de nós, na pessoa de Jesus. E aí nós entramos então diante de um trilema. Não é nem um dilema. O dilema é quando nós temos duas possibilidades. Aqui nós temos um trilema com 3 possibilidades, que é o trilema que o C.S. Lewis propôs no livro dele, O Cristianismo Puro e Simples. Nós estamos aqui diante de ou um lunático, um doido, ou ele é doido, lunático, não sabe o que está falando, eu sou Deus. Ou ele é um mentiroso, enganador, Jesus está conscientemente enganando as pessoas, mentindo para as pessoas, ou ele realmente é Deus. E se ele realmente é Deus, então nós estamos diante de uma grande decisão que temos que tomar na nossa vida.
Se Deus realmente encarnou no meio de nós, não existe outra possibilidade a não ser rejeitá-lo ou obedecê-lo. E os discípulos estavam diante desse grande dilema. A questão é que Jesus não era nem um lunático, ele deixou evidências o suficientes para mostrar que ele não era nem um lunático, nem um mentiroso. E ele viveu uma vida tão extraordinária que ele conseguiu convencer a todos ao seu redor, e inclusive a mim, a nós que estamos aqui, que ele realmente era Deus entre nós. E se Jesus é Deus entre nós, então, meu irmão, essa é a notícia que você precisa saber. Se Jesus realmente é o Deus que se revelou e habitou entre nós, isso significa que o melhor de Deus já veio. Ele já habitou entre nós. E agora não tem outra, você está diante de uma grande escolha na sua vida. Você está diante de uma grande decisão que você precisa tomar. O próprio C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, fez uma citação incrível, que eu gostaria de ler para vocês aqui, ver se vocês acompanham. Olha o que ele disse: estou tentado a impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com a paternal condescência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Agora parece-me óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho e assustador e inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele era e é Deus. Deus entre nós. E aqui aparece o apóstolo João dizendo isso. Gente, deixa eu dizer para vocês, aquele que nós ouvimos, aquele que nós vimos, aquele que nós tocamos, a gente tocou nele, eu não estou mentindo, eu estou dizendo a verdade, nós somos testemunhas disso. Ele é a palavra da vida. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora, testemunhamos e lhe proclamamos que Ele é a vida eterna. Essa é a mensagem pela qual nós proclamamos. Essa é a mensagem que nós proclamamos. Essa é a mensagem pela qual nós nos reunimos todos os finais de semana, porque Deus habitou no meio de nós. O melhor de Deus veio. Ele se encarnou. E aí João vai dizer, olha, e sabe por que a gente se reúne? Sabe por que então que nós proclamamos essa mensagem de que Deus habitou entre nós? Essa mensagem de que Jesus é Deus no nosso meio? Essa é a mensagem, nós anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Aí João vai dizer o motivo do porquê nós proclamamos. Por que que Deus habitou no meio de nós? Por que que Deus se revelou? Por que que Deus apareceu no meio de nós? Porque Ele veio trazer comunhão. Só que essa comunhão que Ele está dizendo aqui, não é uma comunhão horizontal. Não é uma comunhão que você pode ter comigo, com o Charles, com a Silvinha. Não é a comunhão entre irmãos, a comunhão horizontal. Ele está falando aqui sobre uma comunhão vertical. Sabe por quê? Porque o grande problema da humanidade, o nosso grande problema, o seu grande problema, é que lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva escolheram se rebelar contra Deus, quando eles disseram para Deus, eu não preciso de você, eu dou conta de seguir a minha vida sozinho, eles foram expulsos do jardim. O ser expulso do jardim, lá em Gênesis, representa justamente ser expulso da presença de Deus, ser expulso da comunhão com Deus. O problema é que desde o Éden, o ser humano perdeu a sua comunhão com Deus.
É por isso que nós estamos em profunda crise existencial. É por isso que talvez você esteja em profunda angústia na sua vida. Por quê? Porque você foi criado para amar a Deus e ser amado por Ele. Você foi criado para viver em comunhão com o seu Criador. O problema é que essa comunhão foi quebrada. Essa comunhão foi separada. E nós estamos eternamente buscando algo que não nos complementa. Estamos correndo numa esteira que não sai do lugar. E tentando encontrar algo. E a gente tenta encontrar essa esperança na família, nas riquezas, nos bens, nos prazeres da vida. Mas nada é capaz de completar o buraco negro que existe entre nós. E dentro de nós. Porque a comunhão que nós realmente precisamos para nos completar foi quebrada. Ela está longe de nós, não temos acesso. Não temos acesso. Não importa o que a gente faça para tentar alcançar essa comunhão, a gente não consegue. E a boa notícia então o Evangelho diz, a mensagem que nós proclamamos é essa, que Deus te ama tanto, que Deus amou tanto o mundo que Ele nos deu o Seu Filho. Ele habitou no meio de nós. E agora que Ele habitou no meio de nós, através da Sua morte na cruz, Ele nos trouxe comunhão novamente com Deus. Ele nos reconciliou. Isso é muito interessante, porque quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, eles perderam a comunhão com Deus. O povo, no Antigo Testamento, construiu o tabernáculo. O tabernáculo era uma tentativa de ter comunhão com Deus de novo. O sumo sacerdote entrava lá dentro, fazia sacrifícios, era uma tentativa de ter comunhão com Deus. O tabernáculo representava o lugar onde Deus se conectava na terra. E aí no Evangelho de João, ele vai dizer que quando Jesus veio, Ele tabernaculou entre nós. Essa é a palavra. Ele tabernaculou entre nós, Ele criou morada entre nós, Ele restaurou a nossa comunhão. Essa é a mensagem que proclamamos. Proclamamos que Deus veio para trazer de novo a comunhão, a verdadeira comunhão com Cristo. E é através dessa comunhão que nós podemos ter a nossa vida preenchida completamente. O Lewis falava sobre isso, que nós vemos que se um patinho ele tem desejo de nadar, existe água. Se uma criança tem desejo de comer, existe algo chamado comida. Se o ser humano tem o desejo de sexo, existe algo chamado sexo. Mas parece que existe algo dentro de nós que a gente nunca consegue alcançar. Um desejo pela eternidade que a gente nunca consegue alcançar. Porque esse desejo pela eternidade só é alcançado através da comunhão que Cristo Jesus veio trazer conosco através da cruz. E aí João vai continuar o texto dele dizendo que ele proclama isso, a mensagem que nós proclamamos é para que nós tenhamos comunhão com Deus, através do perdão dos nossos pecados que foi obtido lá na cruz. E ele continua, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. E por fim, escrevemos estas coisas, olha só que lindo, escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Ou em outras versões, em outras traduções, ele vai dizer que nós escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Quantos aqui estão em busca de alegria? A verdadeira alegria, aquela alegria, eu não estou dizendo de alegria de um estado de humor constante, mas aquela alegria que permanece mesmo nos momentos mais terríveis da vida. Uma alegria que traz uma profunda paz no nosso coração, de que nós temos significado, propósito e verdadeira comunhão com Deus. Estamos buscando tanto essa alegria. E o apóstolo João vai dizer, olha, a mensagem que nós proclamamos é que Deus apareceu no meio de nós. Jesus habitou entre nós, o Deus se encarnou entre nós, se revelou e nos trouxe verdadeira comunhão com Deus. Nossa comunhão com Deus foi restaurada por meio de Jesus e isso nos traz verdadeira e completa alegria. Verdadeira e completa alegria. Você tem vivido uma vida de alegria, meu irmão? Você está vivendo uma vida de comunhão com Cristo, uma vida de alegria, porque essa é a mensagem que nós proclamamos, essa é a mensagem que a Bíblia nos proclama. Esse é o convite de Jesus para você nesta noite, para que a sua alegria seja completa, para que a sua alegria seja verdadeira.
O próprio Jesus falou sobre isso. Esse é o convite que nós temos. Jesus não veio simplesmente para morrer na cruz, para que a sua alma vá para o céu depois da morte. Nós cremos na vida eterna, ansiamos e esperamos pela vida eterna. Mas Jesus veio para que você pudesse ter a comunhão, uma comunhão restaurada com Deus. Uma vida de comunhão com Ele, uma vida verdadeira com Ele. O próprio Jesus disse sobre isso no Evangelho de João. Ele fala, olha, da mesma forma que agora vocês estão tristes. Por que triste aqui? O que estava acontecendo? Jesus estava reunido com seus discípulos, e ele disse, olha, eu estou indo embora. Eu vou sumir no meio de vocês. Eu vou sumir. Ele estava falando que ele iria morrer na cruz, que ele já estava prestes a ser morto. E os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Olha, eu vou embora, mas eu vou voltar. Eu vou ressurgir. Eu vou ressuscitar. Mas mesmo assim os apóstolos estavam assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eles ficaram tristes. Eles estavam tristes. E aí Jesus diz, da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão, e olha isso, e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Ninguém poderá tirar essa alegria. Naquele dia, não terão necessidade de me perguntar coisa alguma, porque vocês terão comunhão completa. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai, e Ele lhe atenderá, porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Imagina como seria pedir diretamente no meu nome, diretamente ao Pai, ter acesso direto ao Pai. Peçam o meu nome e receberão, e terão alegria completa. Você deseja ter essa alegria completa, meu irmão? A alegria completa que Cristo Jesus tem a nos oferecer. Essa é a alegria que nós ansiamos. Ou na verdade, essa é a alegria que nós podemos viver através da mensagem do Evangelho. De que Deus habitou entre nós. De que o melhor de Deus já veio. E nós estamos esperando tanto a Deus. Quando é que vai vir o melhor? Meu irmão, o melhor está aí. O melhor está disponível para você, como diz o salmista, como o salmista declarou no Salmo 30, no verso 11 e 12, transformaste o meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cale, Senhor meu e Deus meu, te darei graças para sempre. Aleluia, amém, amém e amém. O céu desceu na terra e criou raízes em nossos quintais. O banquete da vida em pleno luto celebrou o nosso casamento. A liberdade cantou. Sobre a morte, o amor viveu, triunfou. Sorria. Vem pra festa, Ele está aqui. Diante do nada nos deparamos com tudo. A tristeza sorri diante dele, o sofrimento descansa em seus braços. Mancos dançam de alegria, cegos enxergam suas mazelas ocultadas. A fome e a sede interna são saciadas. A vida é perdida e encontrada nele. A face vai ao pó, os joelhos se dobram e um novo ser em seu fim, enfim se levanta. O céu desceu na terra, criou raízes em nossos quintais. O banquete da vida em pleno luto celebrou o nosso casamento. A liberdade cantou. Sobre a morte, o amor viveu, triunfou. Sorria, vem pra festa, Ele está aqui. Éramos estábulos, acreditando ser palácios. Nossos tronos de mentira estavam sujos, escuros, inabitáveis. Se fez prisioneiro Cristo. Estavam sujos, mas Ele se fez prisioneiro, Cristo. A sua graça compôs versos de liberdade para libertar nós cativos. A luz veio até nós, andou sobre os cubículos da nossa alma, revelou as imundícias nas profundezas da escuridão, esmagou os pecados do nosso coração.
O céu desceu na terra e criou raízes em nossos quintais. O banquete da vida em pleno luto celebrou o nosso casamento. A liberdade cantou, sorria, vem pra festa, Ele está aqui. Aleluias. No mais profundo choro do seu luto, no mais obscuro leito da sua morte, seus ouvidos se inclinaram para o som da palavra viva, que dizia viva. As melodias do amor sopraram em seus pulmões, e as batidas do seu coração soaram como tambores em rodas de samba. A morte não o segurou. Festa no céu, nos guetos, nas igrejas, gritos, show, gol. O coração dança no seu pulso. Cristo ressuscitou, aleluias. Cristo ressuscitou, aleluias. Muros agora são pontes, cordas agora são laços de amor, prisões, correntes, celas, grades. Pare, ouço o barulho das chaves, ecoando recomeços, comunhão, liberdade, vidas enfim livres. Vimos, ouvimos e proclamamos: Cristo vive. Vimos, ouvimos e proclamaremos: Cristo vive. O céu desceu na terra, o céu desceu na terra e criou raízes em nossos quintais. O banquete da vida em pleno luto celebrou o nosso casamento. A liberdade cantou sobre a morte. Jesus viveu, andou, triunfou, sorria, vem pra festa, pois o Rei dos Reis já veio e está aqui, aleluia.